Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus 5, 27 a 28. Estamos aí há alguns meses no Sermão do Monte, e essa é mais uma pequena porção desse sermão. Diz assim: vocês ouviram, na verdade o Senhor disse, palavras do Senhor Jesus, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vou ler de novo. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Senhor, nos ajude, Senhor, na exposição dessa palavra, desse trecho das Escrituras Sagradas, Senhor. Eu bem sei que talvez essa mensagem não será prática para muitos aqui, mas com certeza esses muitos que não estarão incluídos ou inseridos nessa mensagem poderão estar orando por aqueles que estarão. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Queridos, escute essa história verdadeira, verídica. Um homem casado estava num bar, bebendo. Entre um gole e outro de cerveja, notou que uma mulher estava de bituca para ele. Ele casado, em vez de estar com a sua esposa, estava na beira de um bar, na mesa de um bar, enchendo a cara. E notou que uma mulher estava com os olhos nele, os olhares se cruzaram, eles se aproximaram, conversaram e decidiram ir a um motel. No dia seguinte, ao acordar, aquele homem notou que a mulher já tinha ido embora. E ao ir ao banheiro tomar um banho, ele viu o recado que a mulher tinha deixado no espelho, que dizia o seguinte: bem-vindo ao maravilhoso mundo da AIDS. Ou seja, aquela mulher, de maneira proposital, passou AIDS para ele. O rei Davi, depois de muitas vitórias nos campos de batalha, sabemos bem a história, certo dia, ele ficou em casa, decidiu ficar em casa, com a cabeça vazia, dando ali um passeio pela sacada de seu palácio, colocou os olhos em uma mulher casada, que estava tomando banho aonde não devia. Ele mandou que a trouxessem, ele se deitou com ela, adulterou e arruinou sua vida e sua família. Trouxe maldição para o seu lar. Vou ler novamente o que Jesus disse aí no versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Queridos, Provérbios 6, versículo 20 a 33, é o texto que mais nos adverte sobre os males do adultério. Mais nos adverte. É um texto longo, prático. Vou ler para você. Diz assim: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. Guarde as palavras deles em seu coração e amarre-as em seu pescoço. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. Quando acordar, eles o orientarão. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Não cobice sua beleza, não deixe que seus olhares o seduzam. Certo comentarista, ao se referir a esse versículo aqui, diz que a mulher vil que estende sua rede para apanhar uma vida preciosa, ela esbanja beleza e encanto. Continua ele: seu corpo é escultural, sua aparência é atraente, suas vestes são sedutoras, sua beleza é notória. Porém, cobiçar no coração a beleza dessa mulher é cair numa armadilha de morte. Desejar ir para a cama com ela é colocar os pés numa estrada escorregadia. Dispor o coração para alimentar fantasias com essa mulher é risco fatal. E ele continua: além da formosura, essa mulher vil usa uma outra arma, a sedução das suas olhadelas. Foi o primeiro caso.
do homem que caiu adultério e pegou AIDS? A sedução das suas olhadelas. Seus olhos são convidativos para o prazer. A profundidade do seu olhar deixa perturbados aqueles que a contemplam com desejo lascivo. A força do seu olhar parece irresistível para aquele que se rendeu aos seus encantos. As olhadelas dessa mulher são muitas. Ela olha e torna a olhar. Ela lança a rede e a puxa. Ela seduz e prende. Suas olhadelas são uma prisão. Há correntes grossas que mantêm no calabouço do pecado todos aqueles que se deixam levar pela sua sedução. Por fim, aquilo que parecia ser apenas uma noite de prazer torna-se uma vida inteira de vergonha, tormento e dor. A taça transbordante de prazer transforma-se num cálice cheio de culpa e dor. Indo mais adiante, Salomão diz aí no Salmo, Provérbios 6, pois a prostituta o levará à pobreza, mas dormir com a esposa de outro homem lhe custará a vida. Irmão, no Antigo Testamento o adultério era um crime grave que deveria ser punido com a morte. Custava naquele contexto literalmente a vida do transgressor. Levíticos 20, versículo 10 diz: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher de seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Aqui você vê um texto bem interessante por conta do que aconteceu lá em João 8, quando uma mulher foi levada à presença de Jesus e ela foi pega no flagra, no adultério, só que deixaram o homem de lado. A mulher foi levada, o homem não. Você vê a maldade do ser humano. Na verdade era uma armadilha para Jesus. E Provérbios 6 segue dizendo mais: pode um homem carregar fogo junto ao seu peito sem que a roupa se queime? Pode alguém caminhar sobre brasas sem que seus pés se queimem? Assim acontece com quem dorme com a mulher de outro. Aquele que a tocar não ficará sem castigo. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. Queridos, é impossível brincar com fogo e não se queimar, né? É impossível abraçar o fogo e não queimar a roupa. Lembra que eu brincava com o negócio de pinga-pinga? É difícil, pingou no pé, dói muito. É impossível andar sob brasas e não queimar os pés. Também é impossível alguém tocar no cônjuge do próximo sem ser castigado. Isso porque o adultério é uma tragédia, é tão devastador quanto o incêndio, é tão letal quanto o fogo. Namorar o adultério é o mesmo que brincar com fogo, sinônimo. Essa aventura não ficará impune. Tocar de forma lasciva o cônjuge do próximo é o mesmo que colocar fogo no próprio corpo. Só aqueles que querem se destruir cometem tal loucura. Procuram sarna para se coçar. Só aqueles que perderam o juízo e querem se arruinar entram por esse caminho de morte. Pois o prazer do adultério será reduzido às cinzas. O sofrimento do adultério será como o tormento de uma queimadura grave. 3º grau. O castigo do adultério será como a devastação de um incêndio. Deixará um terrível rastro de destruição. E continua: os adúlteros serão desmascarados e expostos às chamas da vergonha. O que eles fizeram no anonimato será proclamado nos telhados. O que fizeram movidos por louca paixão se transformará em culpa vergonhosa. O que fizeram com as promessas de prazer secará sua alma. O que buscaram com avidez manchará para sempre a sua memória. O que fizeram sobre lençóis de cetim se tornará um terrível fogaréu. Diante de tudo isso, talvez você diga: pastor, graças a Deus que desse mal eu não sofro. Eu sou fiel ao meu cônjuge. Eu sou fiel à minha esposa. Eu sou fiel ao meu esposo. Nunca adulterei. Eu nunca quebrei os meus votos de casamento. Será? Vamos ver de novo o que Jesus disse aí no versículo 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito?
não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher, aí algumas versões dizem, com intenção impura, ou desejá-la, ou cobiçá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Irmãos, assim como no caso do homicídio, que vimos na última mensagem, não no domingo passado, mas retrasado, o adultério é também um pecado cometido, inicialmente, no coração, antes de se manifestar no próprio ato. Os rabinos judeus, eles limitavam o adultério apenas à infidelidade sexual, física, literal. Jesus, porém, amplia aqui o significado desse pecado para o olhar lascivo e o coração impuro. Vem lá de dentro. De acordo com Jesus, os olhos e o coração são os dois principais agentes desse pecado. Ele diz o quê? Que aos olhos de Deus, a intenção errada é tão pecaminosa quanto a ação errada. A intenção é tão errada quanto a ação. Ou seja, não basta ir para a cama do adultério para quebrar o 7º mandamento dos 10. Basta apenas ter a intenção de arrastar para a cama a pessoa ilicitamente desejada. Portanto, tudo começa com os olhos. Depois desce ao coração e muitas vezes é consumado na prática. Jesus disse em Mateus 15, 19 que do coração saem o quê? Os maus pensamentos, lá de dentro. Os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E no caso do homicídio, o pivô, desse pecado foi a ira. Lembram? Pivô é a ira. Uma pessoa irada comete loucuras. Mas agora aqui no caso do adultério, o pivô desse pecado é o olhar associado ao coração. Isso porque Jesus fez uma relação íntima entre o olhar cobiçoso e o adultério no coração. E foi essa relação que levou Jesus a ir na fonte do problema, o olho. Na fonte do problema, o olho. É claro que, a nível de pecado sexual, a pessoa pode ser cega e continuar pecando. Ou seja, queridos, atos vergonhosos procedem de pensamentos vergonhosos e a imaginação se inflama por causa da indisciplina dos olhos. Uma curiosidade. Por que Jesus usou a figura do homem que cobiça e não a figura da mulher que cobiça? Já parou para pensar sobre isso? Por exemplo, Jesus não disse: qualquer mulher que olhar para um homem e desejá-lo, já cometeu adultério com ele no seu coração. Ele não apontou para a mulher, mas para o homem. Será que a mulher não é também tentada nessa área? Sim, a mulher é tentada também com a cobiça, mas bem menos. Agora, sabe por que Jesus colocou o homem como cobiçoso? O cobiçoso mor, por assim dizer, e não a mulher? Porque é da natureza do homem gostar de olhar e é da natureza da mulher gostar de ser olhada. Isso não é axiologia, é fato, é científico. Os homens têm níveis mais altos de testosterona, um hormônio que regula a libido e a atração sexual. Sendo assim, a testosterona criada por Deus aumenta em muito a sensibilidade dos homens ao estímulo sexual. Detalhe, foi Deus que fez o homem assim, para que ele tenha olhos e seja atraído por sua esposa. Amém? Não, foi Deus que fez, mas com um objetivo, que ele seja atraído para o seu cônjuge. Por outro lado, as mulheres tendem a ser estimuladas por fatores mais, como se dizer, emocionais, intelectuais e sensoriais, como voz, cheiro e toque. Ou seja, os homens são atraídos pelos olhos e as mulheres pelos ouvidos, pelo cheiro e pelo toque. De tal maneira que é possível você ver, abrindo parênteses, fica menos tenso, mulheres bonitas casadas com homens feios. Somebody love, o homem teve aquela lábia. Essa foi terrível, Como diz o tio Nico, essa foi demais, foi forte.
Então, queridos, as mulheres, numa minoria, também cometem adultério no coração, mas os homens são a grande maioria. Portanto, para Jesus, o olhar cobiçoso é adultério. Aí tem gente que fala assim, mas eu estou debaixo da graça, no período da graça a lei era complicada. Meu irmão, a graça é mais complicada do que a lei. É mais complexo. O Antigo Testamento era físico. No Novo Testamento, Jesus amplia o mandamento, aprofunda e mostra, olhou, cobiçou, desejou, fantasiou, pecou. Aí você diz, mas pastor, eu sou solteiro, eu sou solteira. E eu respondo, a aplicação é a mesma. Se você que é solteiro ou solteira, olha para um homem ou para uma mulher com desejo impuro, está fornicando e não adulterando. Só mudou o nome do pecado, mas continua sendo pecado. Continua sendo pecado. Pastor, que negócio é esse de olhar impuro, cobiçoso? O que Jesus quis dizer com isso? Explica, desenha para mim. Irmãos, o sentido aqui não é de um simples olhar, mas de um olhar penetrante, cobiçoso, fantasioso. Não apenas um olhar casual de relance ou acidental, mas aquele tipo de olhar planejado, maquinado. É aquele tipo de olhar fixo e demorado com propósitos lascivos. É o tipo de olhar que deixa o outro pelado na sua mente, sonhando as 1000 loucuras. Obrigado, amor. Poxa, que ventinho bom. Glória a Deus. Então é o tipo de olhar que deixa o outro pelado na sua mente, sonhando as 1000 loucuras no coração. Aliás, queridos, a pornografia, ela se enquadra muito bem nesse tipo de pecado a qual estamos tratando. Pornografia. Jesus foi incisivo quando disse aí no verso 28, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E a pornografia nada mais é do que olhar, cobiçar e mentalmente praticar o pecado. Afinal, nosso cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Baseado nesse fundamento, podemos afirmar que quem consome pornografia, biblicamente também está adulterando ou fornicando. Toda vez que você vê pornografia, comete adultério com as mulheres para quem olha. Isso significa que muitas pessoas já cometeram adultério contra seus cônjuges inúmeras vezes, mesmo que não tenham cometido fisicamente. Queridos, a pornografia é um câncer que corrói seu casamento e seu prazer no casamento, diz Tim Chester. Inclusive nós demos a alguns irmãos esse livro, acho que é Pureza Sexual, não lembro qual. Com toda a pureza. Com toda a pureza. Um livro muito bom, recomendo a cada um dos irmãos. Tim Chester, Com Toda a Pureza. Isso porque pornografia é adultério virtual. Tim Chester também diz que pornografia é um câncer social, uma distorção sexual, um destruidor de relacionamentos, uma idolatria, uma armadilha. Até porque, queridos, basta um clique no celular ou no computador para cometer ou fornicação ou adultério espiritual, virtual. Pesquisas revelam que 76% daqueles que acessam pornografia são homens, 24% são mulheres. Aí, mais uma vez, confirmo o que Jesus disse. O homem é mais tentado nessa área. Há pesquisas também que mostram que a média de idade do primeiro acesso se dá aos 12 anos de idade. Eu não lembro com quantos anos eu tive acesso, mas eu lembro que minha casa era entupida de revistas pornográficas. Eu não lembro se foi 12, 13 ou 14 anos que meu pai me levou a um cinema pornográfico. Isso há 30 anos atrás, não, quase 40 anos atrás, tinha. Meus mais velhos talvez lembrem disso. Aqui só tem novo, acho que eu sou mais velho daqui. Não, irmão Carlos, já. Você vê esse irmão Carlos? Você lembra? Irmão Milico. Então, antigamente tinha isso. E os pais faziam isso para guardar o filho da homossexualidade e já jogavam eles nos braços de uma prostituta. Então, os pais precisam estar atentos a essa situação. A pornografia é o mal do século, a pior droga do mundo. John McDowell classificou a pornografia como um tipo de entorpecente
pois descobriu que o efeito da pornografia no cérebro é como o da cocaína e heroína juntos. Olha que loucura, gente. E se você for pesquisar no YouTube, você vai ver podcast de pessoas que não são crentes, eles tratando do tema, eles falando, irmão, isso é pior do que cocaína. Então imagine a libertação, o processo, como é terrível. Há quem diga que a pornografia na internet é o crack do vício sexual. Milhares e milhares de homens, mulheres, jovens e crianças estão afundadas nesse vício. Eu ouvi falar de um homem que se envolveu muito com a pornografia quando solteiro, porém quando se casou, o relacionamento durou pouco, muito pouco, vindo o divórcio logo em seguida. Sabe o que ele disse para a esposa antes de se divorciar? Você é perfeita demais, você é crente, eu te amo, o problema não está com você, mas eu quero uma mulher depravada, eu quero uma mulher doida varrida, uma mulher maluca. A mulher me doutrinou para isso, ou melhor, a pornografia me doutrinou para isso. Descobri que não posso ter uma esposa boazinha e tranquila como você, mas uma louca desvalada. Isso me faz lembrar da primeira esposa, né? Do jogador Kaká. Não sei quem já ouviu falar. Ela separou dele porque ele era muito tranquilo. Muito bom. Gente boa demais. A Gazeta do Povo publicou um importante artigo, né, de João Malheiro, doutor em educação, que diz o seguinte: quando a pessoa em si, com toda a sua riqueza e individualidade, vai se acostumando a olhar tudo e de tudo, com o tempo a razão vai adormecendo, a vontade enfraquecendo, pois os estímulos e impulsos sexuais acabam sendo satisfeitos sem regras e limites e se tornam sempre mais primitivos, animalescos e profundamente dominadores. Aquilo que parecia ser a opção mais livre, mais autêntica, na realidade é justamente o contrário, uma forma de escravização. Nestas condições, é natural que se perca rapidamente a dimensão da imensa dignidade da pessoa humana e que só se consiga ver no outro com a visão turva, um mero objeto de prazer e de satisfação egoísta. Repórter, escritor. Jennifer Casey, né, ex-atriz pornô, que se converteu, se rendeu a Cristo, se tornou nova criatura e deixou a indústria do sexo há alguns anos, ela afirmou que ficou traumatizada, oprimida e sentindo-se abusada. Disse ainda que precisava das drogas para suportar o tipo de trabalho que fazia, ao mesmo tempo que precisava também da pornografia para sustentar o seu vício nas drogas. Então uma coisa estava atrelada à outra. Ela afirmou também que atrás da imagem de pornografia que você está vendo, há uma pessoa e você está destruindo a vida dela e dos filhos dela. Disse ainda que a pornografia é maligna e é uma droga, um veneno, uma mentira. E ela concluiu a entrevista fazendo um apelo: em toda pornografia existe a filha de alguém. E se fosse a sua filha? Forte, né? Você pode realmente estar ajudando na morte de alguém, diz essa ex-atriz. Atores e atrizes pornôs morrem o tempo todo de AIDS, overdoses de drogas, suicídios e etc. Por favor, conclui ela, parem de olhar pornografia, foi o apelo dessa mulher sofrida. Amados, somente nos Estados Unidos existem mais de 100 mil sites que oferecem pornografia infantil. Crime hediondo. 20 mil novas imagens de crianças são postadas todas as semanas e cerca de 20% de toda a pornografia na internet envolve crianças que são enganadas, envolvidas, abusadas e, infelizmente, muitas vezes com o consentimento dos parentes próximos, que deveriam protegê-las, mas acaba colocando ela nas mãos de pervertidos. Precisamos entender que a pornografia não é entretenimento, é pecado e é nosso dever conhecer os impactos que ela causa na vida do ser humano e assim poder combatê-la. Portanto, você que é pai e mãe, fiscalize o que seus filhos andam vendo. Coloquem bloqueadores de conteúdo pornográfico no celular deles. Acompanhe de perto. Isso porque cerca de 24
milhões de crianças e adolescentes têm acesso à internet. E na maioria das vezes, sem nenhum controle ou fiscalização por parte dos pais, uma vez que os dispositivos como celulares e tablets estão assumindo a posição de babá eletrônica. Antes era a televisão, agora são os celulares e os tablets. E mais, queridos, já estou concluindo, a pornografia é a antessala de todo pecado sexual. É o precursor, é tipo assim, o pontapé inicial para todo tipo de aberração. Pode-se dizer que todo estrupador, todo pedófilo, todo adúltero e homossexual se entregaram primeiramente à pornografia, antes de se entregarem na prática desses pecados. A pornografia arranca o pior do ser humano e faz com que ele comece a ver as pessoas apenas como objetos de seus desejos. E se você está preso nesse vício, quero te dar um conselho: seja livre dele o mais rápido possível. Você não nasceu viciado e não precisa morrer viciado. O que você não pode é se conformar e achar que isso é normal, que todos fazem e que Deus entende. Pastor, Deus entende? Não, Deus não entende. Para Deus, pornografia é pecado, assim como a prática sexual antes ou fora do casamento é pecado. Peça ajuda ao pastor, peça ajuda ao cônjuge. Eu lembro de duas histórias de cônjuges. Um marido chegou para a esposa e pediu ajuda. Meu amor, estou sendo tentado com esse pecado, isso já me acompanha há anos. E ela foi ao pastor e disse: pastor, eu vou me separar, esse homem é um promíscuo, é um safado, e eu quero o divórcio. Uma outra chegou na mesma situação para o marido chegou para a esposa e falou: meu amor, eu estou passando por esse problema, eu sou tentado nessa área. Ela falou: vamos lutar juntos, eu vou te ajudar, eu vou jejuar, vou compartilhar as redes sociais comigo, todos os seus e-mails, nós vamos batalhar juntos. E ela ganhou o casamento e a libertação daquele marido. Depende como se lida com essa situação. Então peça ajuda a um cônjuge, a um amigo de confiança que seja crente de verdade e principalmente peça ajuda ao Senhor, que é poderoso para libertar qualquer um de qualquer tipo de pecado, seja da pornografia, seja da cachaça, seja do álcool, seja da droga e assim por diante. Portanto, amados, finalmente a pornografia se enquadra muito bem naquilo que Jesus falou sobre o olhar com intenção impura e que essa prática é o quê? Adultério no coração. Temos que ser puros, mesmo em meio a um mundo pornográfico. O que fazer diante desses fatos? Como vencer a pornografia ou outro pecado qualquer? É isso que veremos na próxima aula, se Deus quiser. Você precisa arrancar o olho ou cortar a mão. E vamos entender melhor o que significa os versículos que vêm posterior aos que lemos, o 29 e o 30, se o Senhor nos permitir. Amém, queridos?